E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, ouvintes. Bom, o ministro Meirelles havia dito que depois da aprovação da PEC dos gastos, ele podia sair aí com um pacote aí de medidas mais ou menos animadoras. E parece que agora vai, Miriam. O que nós temos sobre isso? Vai, mas a última informação que eu recebi, tomara que seja errada, que não sai essa semana não, só na semana que vem. Ih, não era pra quinta? Pois era pra quinta, ontem à noite me disseram que talvez sexta, agora disseram que tem várias coisas ainda não fechadas, depende da reunião dos ministros e dos ministros com o presidente. Tem coisas que precisam ali acertar a coisa final, mas está começando a dizer que talvez não saia essa semana, só na semana que vem. Na prática não vai fazer grande diferença, né? Mas talvez politicamente seja ruim, né? A semana que vem já é uma semana meio assim, já é a semana do Natal, né? Tem menos coisas, enfim. Esperamos, né? Esperamos, porque o Natal pode não chegar. Semana que vem nas redações começam os nossos sistemas de plantão, né? Você vai estar de plantão? Eu vou estar de plantão no Natal. Então, a semana que vem é metade da redação que trabalha, na outra semana é outra metade. Eu estou na semana que vem. Eu supostamente estou de folga na semana que vem, mas se ficar negócio de pacote para semana... Vamos contar notícia primeiro pro ouvinte, que ele tem nada que saber desse sistema de plantão da CBN. Então é o seguinte, uma coisa que entrou no radar, no pacote, né? Entrou no pacote, foi a devolução dos 10%, o fim progressivo dos 10% de multa do FGTS, sobre o saldo do FGTS, que o empregador tem que recolher quando demite sem justa causa. Normalmente, ele recolhe 40% sobre o saldo que fica com o trabalhor e recolhe outros 10%. Lembra daqueles 10%? Isso. E a história desses 10%... Não, que aquilo era provisório que ficou definitivo, né? A história é exatamente assim. Entrou em 2001 para resolver um desequilíbrio no fundo causado pelo Plano Collor. Aí foi criado até pelo ministro Dornelles, na época, uma forma de resolver o problema de uma forma lenta. E aí o compromisso, na época do governo, era que a partir do momento em que pagasse aquela conta, então esses 10% deixariam de existir, eles eram provisórios. Em 2007, acabou de pagar a conta do desequilíbrio do fundo. E aí o governo Lula não quis acabar com esses 10%. Passou esse 10%, em vez de ir para o fundo de garantia, começou a ir para o Tesouro, diretamente para o Tesouro. Aí quando chegou no governo Dilma, o Congresso aprovou uma medida para acabar com esses 10%. E aí o governo Dilma vetou, a presidente Dilma vetou o fim desse 10%. Então agora seria um fim progressivo desse 10%. E esse dinheiro, então, ele não é um dinheiro que vai para o fundo, nem aí não iria mais para o Tesouro, ele ficaria na empresa, no caso, a empresa que tivesse, né, a saída e entrada de funcionários. Isso aí é comum até nas grandes empresas, não só em período de demissões, mas assim, esse é um custo maior do empregador, né? Então, aí é que esse telefone não para de tocar, que as notícias toda hora pipocam. Então, isso é uma coisa. Tem uma outra, a coisa do uso do FGTS. Para pagar dívidas. Para pagar dívidas também está certo. O valor econômico, hoje o jornal falou em R$1.000, tem uma fonte minha que está dizendo que é mais ou menos isso sim, porque isso aí pega uma grande parte das pessoas que têm menos recursos, né? Que é pessoas com um valor menor, ou então que tem conta inativa. Quem também tem conta inativa vai poder sacar R$1.000 dessa conta para pagar dívidas bancárias. E aí trocando, então, um ativo que está remunerado com 3% mais TR para pagar uma dívida que né, dependendo do seu cheque especial, é 328% agora de juros, né? Espero que, permitindo sacar para pagar a dívida bancária, que os bancos também façam a sua parte, ou seja, aceitem renegociar essas dívidas com algum desconto, né? Como fazem com os grandes devedores, não é verdade? Ô Miriam,
Vamos interromper aqui, Miriam. Vamos ter que interromper. Temos aqui uma notícia triste, que é a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. O Dom Paulo acaba de morrer em São Paulo. Miriam, me dê licença, a gente tem a informação aqui da Débora Freitas. Sardenberg, isso mesmo, morreu hoje em São Paulo, aos 95 anos, o cardeal e arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina, que fica na região central da cidade, desde 28 de novembro. A causa da morte, informada pelos médicos, foi broncopneumonia. Sardenberg. Miriam. Pois é, Sardenberg, é um gigante que tomba, né? É um gigante. Dom Paulo foi muito importante no Brasil, foi muito importante no momento que o país mais precisou de um cardeal destemido, um cardeal que consolava as pessoas nos momentos de dificuldade. Ficou muito marcada para a nossa geração a maneira como ele atuou, entre outros religiosos também, né? Mas ele no comando disso, na época da morte do Vladimir Herzog, que ele abriu a igreja, ele consolou a viúva, ele consolou a família, abrigou a família do Vladimir Herzog, jornalista, foi morto pela ditadura em 1975, mas durante todo o período. E ele comandou, junto com o pastor James Wright e o rabino Henry Sobel, ele comandou aquele projeto Brasil Nunca Mais, que recolheu arquivos secretos dos tribunais militares em que torturados denunciaram tortura. Ele pegou, isso foi retirado devagarzinho, né, por vários voluntários, para tudo entregue ao cardeal, que preservou esse lugar escondido, mas fez um livro que relata como é que eram as torturas nas prisões da ditadura. E isso era o registro dos próprios tribunais militares que registraram. Portanto, é um documento oficial dos militares. Fora isso, ele foi um grande pastor. Ele foi um grande pastor, não só esse período que ele foi absolutamente indispensável na vida nacional. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes foi um grande pastor. Teve, enfim, atos extraordinários, né? Atos extraordinários. Então, emociona qualquer pessoa que tenha acompanhado. Eu o entrevistei várias vezes. E é isso, é um gigante que tomba, que Deus fique com ele. Miriam, obrigado, Miriam. Ficamos por aqui.